Bom dia! Fala, galera do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Página 443, exercício número 2. Número 1. Localize na reta numérica as frações indicadas. Letra A, 3 quartos. Letra B, 5 quartos. Letra D, 9 quartos. O primeiro passo é dividir os espaços em 4 partes iguais, ok? Pois o denominador aqui é 4. Na letra B, 1 meio, 3 meios, 5 meios, 6 meios. Na letra B, nós temos que dividir o inteiro, que vai do 0 a 1, em 2 partes iguais. Todos nós vamos dividir em 2 partes iguais. Na letra C, 3 quintos, 9 quintos, 14 quintos. O intervalo do 0 ao 1, nós vamos dividir em 5 partes iguais. Do 1 ao 2, também em 5 partes iguais. Do 2 ao 3, em 5 partes iguais. Então, o segredo na letra A é dividir de 4 em 4 partes iguais. Na letra B, em 2 partes iguais. Na letra C, em 5 partes iguais. Para ficar bem certinho, eu preciso que todos utilizem a régua, combinado? Então, vamos lá. Como fica? Nós temos aqui 1, 2, 3 partes iguais, 4. Aqui 1, 2, 3, 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4 partes iguais. Onde nós vamos marcar o 3 quartos? Na terceira parte. 1, 2, 3. Aqui é o 3 quartos. Depois, os 5 quartos. Na quinta parte, contando 1, 2, 3, 4, 5 quartos. O 9 quartos é na nona parte, contando aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quartos. Então, nós ficamos com 3 quartos, 5 quartos, 9 quartos. Na letra B, nós vamos dividir em 2 partes iguais. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Onde você marca meio? Na primeira parte. Então, aqui é uma parte de quantas? 2. Aqui nós temos o meio. 3 meios é na terceira parte. Então, 1, 2, 3. 3 meios. Os 5 meios na quinta parte. 1, 2, 3, 4, quarta parte, quinta parte, 5 meios. Onde ficam os 6 meios? Na sexta parte. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é 6 meios. 6 dividido por 2, 3, que é o inteiro. Então, 6 meios fica aqui exatamente no número 3. Agora, na letra C, nós vamos dividir em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. De novo, em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Onde fica o 3 quintos? Na terceira parte. Primeira, segunda, terceira. Então, aqui fica 3 quintos. 9 quintos fica na nona parte. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quintos. 14 quintos fica na 14ª parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14/5. Assim, nós concluímos a questão número 1. Agora, nós vamos para a questão número 2. Escreva, letra A, duas frações compreendidas entre 0 e 1. Eu coloquei uma observação aqui. Todas as frações próprias estão compreendidas entre 0 e 1. Então, vocês podem escolher qualquer fração própria. Se ela é própria, ela está compreendida entre 0 e 1. Eu escolhi 3/4 e 1/2. Vamos relembrar o que são frações próprias? São aquelas em que o numerador é menor que o denominador. 3/4 é uma fração própria, porque o 3 é menor que o 4. E meio ou 1/2 é uma fração própria também, porque o 1 é menor que o 2. Então, eu escolhi 3/4 e 1/2. Agora, na letra B, duas frações que estão compreendidas entre 0,5 e 1. Elas precisam ser maiores que 0,5 e menores que 1. 3/5. Se vocês dividirem o 3 por 5, vocês sabem que 3/5 é o mesmo que 3 dividido por 5. 3 dividido por 5 é 0,6. Está compreendido entre 0,5 e 1. E se nós dividirmos o 4 por 5, 4 dividido por 5 é 0,8, que também está compreendido entre 0,5 e 1. Eu escolhi 3/5 e 4/5. Vocês podem escolher outras que estejam compreendidas entre 0,5 e 1. Agora, na letra C, duas frações com denominador 10, compreendidas entre 5 e 6. O numerador deve ser compreendido entre 50 e 60. 50 dividido por 10 fica 5. 60 dividido por 10 fica 6. Então, nós temos que ter números maiores que 50, menores que 60. Então, exemplos: 51 décimos, 52 décimos, 53 décimos, 54 décimos, ok? Eu escolhi 51 décimos e 52 décimos. Vocês podem escolher outras que estejam entre 50 e 60. Agora, duas frações com denominador 7, compreendidas entre 1 e 2. Compreendidas entre 1 e 2. Para termos o inteiro, são 7 sétimos. Para termos o número 2, são 2 inteiros, ou seja, 14 sétimos. 7 dividido por 7, 1. 14 dividido por 7, 2. Então, o numerador deve estar compreendido entre 7 e 14. Então, nós podemos colocar 8 sétimos, 9 sétimos, 10 sétimos, 11 sétimos, 12 sétimos, 13 sétimos. Eu escolhi o 8 sétimos e o 9 sétimos. Combinado? Agora, a descoberta do todo referência. Vamos lá. Até o momento, em todas as situações que envolveram fração, você tinha o todo referência e determinou a parte dele. Vocês aprenderam a encontrar 1/4 de um determinado valor, 1/3 de um determinado valor. Agora, você fará o inverso, isto é, determinará o todo referência partindo de uma fração dada. Nós teremos uma fração, uma parte, e dessa parte nós vamos descobrir o todo. Legal, não é? Então, vamos lá. Número 1. Em cada item abaixo está representado apenas 1/3 da figura. A figura está dividida em 3 partes iguais, e essa parte que está representada aqui é apenas uma das 3 partes, certo? Complete cada figura de modo a
por o todo referência, pintando os quadradinhos da malha. Então, aqui eu tenho 1/3 da figura. Faltam 2/3. Aqui também nós temos 1/3 da figura. Faltam 2/3. A figura toda, ela é representada pela fração 3/3. Como a gente vai fazer isso? Muita atenção. Vamos lá. 1/3 tem quantas partes? Tem 3, não é mesmo? Ó, uma, 2, 3. Para termos 3/3, nós vamos pensar da seguinte maneira. Uma parte tem 3. 3/3 são 3 partes iguais. 3 vezes 3, quantas partes? Nós vamos ter 9. Então, se 1/3 tem 3 partes, 3/3 é só multiplicar mesmo, ó. 3 vezes 3. 3 vezes 3, 3/3, que é o todo, tem quantas partes? 9. É só multiplicar o denominador 3 por quantas partezinhas que você tem colorida? 3. 3/3, que é o todo, 9 partes. 1, 2, 3 já estão coloridas. Nós temos que colorir mais quantas? Mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalizando quantas partes coloridas? 9. Verifiquem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A figura toda tem 9 partes. Agora aqui, acompanhem o raciocínio. 1, 2, 3, 4. 1/3 tem quantos quadradinhos? Tem 4. Quantos são ao todo? Ao todo são 3/3. Como eu descubro quantos são ao todo? Eu pego o 3, multiplico por 4. 3 vezes 4, nós temos que ter quantos quadradinhos? 12. Vamos lá? Eu tenho 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a figura toda, 3/3, tem quantos quadradinhos? 12. Façam uma pintura bem bonita, ok? Agora, nós vamos para a página 444. Sabendo que o triângulo representado, nós temos esse triângulo representado em azul, na malha. É 1/4 da figura. É apenas uma de quantas partes? De 4. Represente essa figura de 3 maneiras diferentes. Eu quero a figura toda. A figura toda tem que ser formada, então, por 4 triângulos. Então, 1/4, um triângulo. 2/4, 2 triângulos. 3/4, 3 triângulos. 4/4, 4 triângulos. Então, aqui nós temos uma opção de resposta: 1, 2, 3, 4 triângulos, certo? Aqui nós temos outra maneira diferente: 1, 2, 3, com 4 triângulos também. Aqui também tem uma outra maneira diferente de representar 4/4. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 triângulos formando uma figura. 4 triângulos formando uma outra figura. 4 triângulos formando mais uma figura. Então, nós temos que representar os 4/4, que são a figura toda, de 3 maneiras diferentes. Aqui eu coloquei 3 opções para vocês. Eu consegui uma outra maneira. Pode, tá bom? Agora, vamos para a questão número 3. Sabendo que o losango da malha representa 2/8, ou seja, o losango, ele representa 2 de quantas partes? De 8, de uma figura. Pinte os triângulos da malha a fim de completar, nós temos que completar a figura, certo? Então, analisem comigo. Eu tenho 1/8, 2/8. A figura toda terá 8/8. Observem bem, tem uma parte interessante aqui.
O losango, se vocês observarem bem, ele é formado, olhem aqui, eu vou dividir, olhem bem. O losango, ele é formado por 2 triângulos. Então, eu posso pensar que 1/8 é um triângulo. 2/8 são 2 triângulos. 3/8, pessoal, serão 3 triângulos. 4/8, 4 triângulos. 5/8, 5 triângulos. 6/8, 6 triângulos. 7/8, 7 triângulos. Então, a figura toda é formada por 8/8. É só colorir 8 triângulos. Só que você tem 2 que já estão coloridos. Quantos vocês devem colorir? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com os 2 que já estão coloridos, você fica com 8/8. Agora, na questão número 4. Na malha quadriculada, faça um desenho que represente um terço de uma figura, apenas uma parte da figura. Troque o desenho com um colega que deverá completá-la. Complete você também o dele. Como nós não podemos ficar trocando agora, eu dei uma ideia. Eu fiz aqui um retângulo formado por 2 quadradinhos. Isso é 1/3. 1/3 tem quantos quadradinhos? 2. Aqui eu tenho mais 2 terços, mais 2 quadradinhos, fico com 2 terços. Com mais 2, 3 terços. Então, 1/3 são esses 2. 2 terços, esses 4. 3 terços, os 6. Então, se 1/3 tem 2 quadradinhos, 2 vezes 3, a figura toda minha ficará com 6. Aqui é um exemplo. Você pode criar a sua. Combinado? Assim, nós concluímos a página 444. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Me chama no WhatsApp. Eu sempre fico muito feliz esclarecendo as dúvidas de vocês, ok? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!